vou defender a ideia de que a gente crê e cria. Eu primeiro creio, depois eu vejo. Então eu não vejo nada que eu não acredito antes. Não enxergo. É uma coisa bem impressionante. Outro dia eu fui fazer um exame e eu tinha que ir para um hospital. Eu não vou citar o nome do hospital, né? E eu achei que aquele hospital era o único que existia. Então, eu fui para o hospital na hora do exame. Quando eu cheguei no hospital, ele disse, não é aqui. Eu falei, como não é aqui? Ele falou, não, existe um outro com o mesmo nome, num outro lugar. Aí eu fui olhar, todas as mensagens me davam o endereço do outro. Tudo que eu troquei, e você vem e é essa hora e nananana, tudo. Mas eu não vi, porque o que eu creio é o que eu crio. Eu acreditava que existia só um hospital. Tudo que eu li era com o endereço que eu conheço. Eu não vejo, porque eu não criei na minha cabeça. E isso a gente faz na vida. A gente tem um gabarito na cabeça. A vida é assim, ser homem é assim, ser mulher é assim, quando chove a vida é desse jeito, quando faz sol, a gente tem um gabarito. E a gente só vê conforme o gabarito, porque são as janelinhas, né? E quando não está aberta a janelinha, você não vê. Então, não vê, simplesmente. Portanto, você primeiro precisa crer e criar o seu gabarito. Aí você vai abrir as janelinhas para poder ver, para poder criar, para poder ser verdade. Tudo que você crê, você cria, conforme o seu gabarito. Não tem jeito. É o seu olho que vê, é o seu ouvido que ouve, é o seu coração que sente e é a sua cabeça que pensa. E é do jeito que estava. Você aprendeu a ser assim e construiu um gabarito. A vida é desse jeito e você crê nisso. Então não adianta te dizer nem te mostrar qual é o endereço, porque aquele nome, aquela situação, aquela pessoa te leva imediatamente para aquele gabarito e você diz, isto é isto, que foi exatamente o exemplo do meu exame. Eu tinha certeza que era lá, porque levou para o meu gabarito. Eu não tinha informação, portanto eu não tinha a janelinha de que existia outra possibilidade. A vida é assim, se você não acredita na possibilidade, ela não existe. Portanto, tudo que você crê, você cria. Ou a possibilidade, ou a impossibilidade. Você crê, está criado. Treino. Eu creio que existirá e aí eu vou inventar, eu vou trabalhar para abrir uma janelinha no meu gabarito. Eu vou inventar que essa janela existe. Tantas vezes eu invento que eu mudo o meu gabarito. E aí então existe aquela possibilidade que antes não existia. Ou eu aprendo na prática, né? Aquela história de que a gente aprende na dor ou no amor é a pura verdade. Eu, no meu exame, aprendi na dor, porque eu cheguei lá e falei, e agora? E aí, com muita negociação, porque tinha preparo para o exame, me deixaram chegar 1 hora atrasada, facilitaram toda a minha vida e eu fiz o exame no lugar certo, pagando o preço de chegar atrasada e esperar todas as pessoas fazerem o exame e ser a última a ser atendida. Antes deles fecharem o laboratório, disseram muito bem, agora você pode vir fazer o exame. Foi o preço da dor, né? Por não ter a janelinha aberta. Eu aprendi na dor, eu abri uma janelinha. Olha, tem 2 hospitais com o mesmo nome. Eu agora vou prestar atenção. Eu crio isso, porque eu aprendi. Então, como a gente faz para mudar gabarito? Ou a gente faz na prática, meio que na marra, meio que forçando, portanto é na dor, são nos acidentes, são nos traumas, nas coisas que não deram certo, e aí a gente aprende na marra, abre a janelinha, ou, que é a minha proposta, com autoconhecimento. Começa a inventar a pessoa que você quer ser. Começa a inventar o cenário que você quer ver. Vai furando. Tem aquele ditado que diz água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, antes de sentir a dor, vai no amor, vai construindo, vai ampliando o seu gabarito. Essa é a proposta do autoconhecimento. Tem uma coisa bem importante quando a gente muda gabarito, porque o pensamento, ele não muda nada, porque ele primeiro vai gerar um sentimento. O sentimento vai criar uma vibração no nosso corpo. A hora que essa vibração sai, ela vira comportamento. Se não for tudo conjugado, a lei da atração não funciona. Por isso eu preciso crer. Não adianta eu ficar repetindo a vaca é roxa.
ela nunca será roxa. Eu nem acredito que é, porque todas as vacas que eu vi eram marrom, eram malhadas, nunca vi uma vaca roxa, a não ser um desenho animado. Então não adianta eu ficar fazendo isso. Não adianta eu ficar treinando que eu vou ser uma milionária, que eu tenho muito dinheiro na minha casa, que, nossa, eu abro a janela e voa dinheiro. Não adianta, isso aí é pensamento infantil, é pensamento mágico. Eu preciso pensar e acreditar, isto é, tem que ter um sentimento aqui. Eu posso imaginar que na minha conta tem 1 milhão. Eu consigo fazer a conta dos zeros aqui. Quando eu ponho 1 bilhão, eu não sei nem mais pôr os zeros. Não faz conexão. Portanto, não vai ter a vibração, não vai ter o comportamento. Quando eu imagino a riqueza, quando eu imagino a beleza, quando eu imagino, eu preciso crer. E sabe o que a gente faz? Crer não é pensamento. Crer é tudo isso aqui que eu tô te falando. Eu creio inteira. Por isso eu crio. Por que eu crio? Porque eu vou pro comportamento. Aí eu crio. Eu vou na... É exatamente a história das invenções. Meu ídolo é o Thomas Edison. Cara, ele inventou 1000 lâmpadas antes de inventar a lâmpada. E tudo que ele inventou é útil até hoje. As 999 vezes que ele não conseguiu inventar a lâmpada, ele inventou outra coisa até ele inventar a lâmpada. Foram tantas tentativas, é assim na vida. Ele cria, ele acredita. Ele via na cabeça dele a lâmpada, ele sabia que ela existia, tinha um jeito de construir, ele só não sabia qual. Ele foi no movimento, ele foi fazendo experiências. A vida é assim, não adianta, não é pensamento mágico. A lei da atração funciona depois que você inteirinho crê, e aí você faz. E você não faz na primeira vez. Toda a nossa dificuldade é a constância. Nós desistimos. O nosso lugar de conforto mental é o nosso lugar de afeto. Nós construímos o nosso cérebro na infância, onde nós fomos amados. Então, viver nesse conforto é viver dentro do amor. Não importa que amor foi. Na minha casa o amor era nos tamancos, como dizia meu pai. Era na porrada, mas era amor. Eu saí desse lugar, criar novas possibilidades, inventar a lâmpada é dedicação e prática de uma vida inteira. Quanto tempo Thomas Edison levou? Quantas vezes ele teve que olhar e falar, tá, não era bem isso que eu queria inventar. Isso aqui é ótimo, super útil, mas não era isso. A vida é exatamente assim, só que a gente desiste porque ir para o lugar do conforto é ir voltar para a casa de infância, para a casa do amor. Você pode me dizer, mas eu não fui amada, eu fui abandonada, eu fui nananana, tudo mentira. Porque se a gente não é amado, a gente não sobrevive. Então, nós tivemos o amor possível, o único amor que a gente conheceu, e ele é nossa zona de conforto. É nesse lugar que compulsivamente eu penso, compulsivamente eu sinto, compulsivamente vibra, compulsivamente eu faço. Então, criar um novo jeito leva tempo, dedicação e prática. Tem comportamentos ou coisas que a gente quer. Isso é muito comum em relacionamento e muito comum nas meninas. Eu quero meu príncipe encantado. Tá, como você quer? Eu quero assim, 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 assim. Normalmente é bonito, alto, mas eu não conto quais são as características que eu não quero, que eu não suporto. Então, vem o príncipe exatamente que eu criei, mas ele vem junto, né? Porque é um pacote, nós temos todo o bem e todo o mal. E ele vem com características que eu não suporto. Então, ele não é meu príncipe. Eu pedi errado. Isso é muito comum. Eu fixei, eu desejei, eu pedi, eu fiquei olhando, eu escolhi, eu aceitei a proposta, eu achando que é só um lado. Um lado ruim a gente não quer. Na experiência da vida, tem todo o bem e todo o mal. Ou no meu comportamento, ou nas minhas escolhas. É sempre o pacote. Ser Thomas Edison foi um pacote. Ele não foi só o inventor da lâmpada. Ele foi todo o pacote dele, que deve ter sido bem penoso, mas ele foi o inventor da lâmpada. Então, a vida é exatamente isso. Eu gosto dessa explicação dele, porque é uma metáfora pra gente. Tudo que você crê, você cria. Mas você precisa crer. Quando você crê, é constante. E a gente
aprende na infância, quando a gente está construindo o nosso cérebro, o cérebro primitivo, aquele cérebro que vai nos ajudar nos perigos, ele vai nos ajudar a correr, ele vai nos ajudar a atacar, ele vai nos ajudar a proteger, ele vai nos ajudar a proteger a prole. É o cérebro do bicho, ele é super útil para a gente sobreviver. Mas ele é repetitivo, ele é automático, ele só vai ajudar a gente a sobreviver. Mas esse é o lugar de amor que fez a gente sobreviver. Como é que a gente inventa um outro jeito na constância? Todo dia um pouquinho. Não tem essa história de que assim, o Thomas Edison deixou de ser um inventor depois que ele inventou a lâmpada. Não, ele já inventou tantas coisas depois da lâmpada. Porque ele era um inventor. Ele não parou. A vida é assim. A hora que eu acho e que eu consigo aquilo que eu criei, eu vou continuar criando. Isso chama-se constância. É para sempre. A gente desiste. Dá trabalho, o resultado não vem imediatamente, é a construção de uma vida inteira. Eu vou escolher, ou eu escolho, não ser dominado pelo meu cérebro infantil. Eu escolho isso. Dá muito trabalho, principalmente porque eu tenho que abrir mão do amor. Porque o amor que eu conheci está registrado lá. Eu preciso aprender e desenvolver outra qualidade de amor. É isso que no autoconhecimento a gente chama de autoamor, de amor próprio, é o meu amor. A gente começa devagarinho, a gente começa bem pouquinho, porque toda vez que a gente tem medo, a gente volta para o lugar de proteção e diz assim: eu não vou mais lá, porque lá me dá medo. Então o autoconhecimento precisa ser devagar, porque eu vou dando um passinho e fico confortável. Aí mais seguro eu dou o próximo passinho e fico confortável. Aí mais seguro eu dou o próximo passinho e assim devagar e constantemente, quando eu olho para trás eu digo: uau, olha o que eu fiz. Isso pode levar 1 ano, 10 anos. Olha, no meu caso, mais de 30 anos. Eu fico super orgulhosa do meu caminho. É quem te viu e quem te vê. Mas por muito tempo eu nem conseguia pegar, porque ainda não era consistente. E tem coisas, eu sempre brinco com os meus alunos, que eu estou em processo. Talvez mais 30 anos eu dê uma melhoradinha, porque é todo dia um pouquinho.